Paulo, advogado tributarista aqui, e o tema do vídeo de hoje é: posso perder bens por não pagar tributos? E sim, é possível que o contribuinte perca os seus bens por não pagar tributos. A execução fiscal é um procedimento judicial que pode levar à penhora de bens, incluindo imóveis, caso a dívida tributária não seja quitada. A responsabilidade pelo pagamento do tributo é geralmente a totalidade de bens e rendas do sujeito passivo, que no caso é o contribuinte, incluindo os imóveis residenciais, desde que não sejam absolutamente impenhoráveis. Assunto esse que eu vou comentar também adiante. No entanto, existem exceções, como bens utilizados exclusivamente para fins pessoais ou que sejam absolutamente impenhoráveis. Portanto, é crucial entender os direitos e condições que são analisados e requeridos para que seja constatada a desconsideração da personalidade jurídica da sua empresa e buscar aconselhamento legal a fim de proteger o seu patrimônio. Diante de dívidas tributárias, é essencial familiarizar-se com os direitos e proteções legais que preservam os seus bens. A legislação brasileira estabelece diversas proteções para aqueles que se encontram em situações financeiras adversas, dentre os quais é possível destacar os seguintes: bens impenhoráveis ou que são protegidos pela lei. Os bens impenhoráveis, conforme a legislação brasileira, são aqueles que não podem ser penhorados para satisfação de dívidas tributárias. Incluem-se nessa categoria salários e aposentadorias até determinado valor e alguns bens de família, como a residência, desde que essa seja a única residência do contribuinte e não exceda um determinado patamar. Outro ponto importante de proteção ao contribuinte são os limites da execução fiscal. A execução fiscal, embora possa ser rigorosa, está sujeita a limites legais. Por exemplo, a penhora de bens deve ocorrer de maneira que não comprometa a capacidade de pagamento do contribuinte, levando em consideração suas necessidades básicas. E um terceiro ponto que eu posso aqui destacar são os prazos prescricionais e decadenciais. Compreender os prazos prescricionais e decadenciais é crucial para lidar com dívidas tributárias. O prazo prescricional, por sua vez, define o período dentro do qual o fisco pode cobrar a dívida. Já o prazo decadencial refere-se ao tempo para a constituição do crédito tributário. Conhecê-los é vital para a regularização fiscal e para o parcelamento de dívidas. A dívida tributária pode representar um risco significativo para o seu patrimônio, caso não seja devidamente regularizada. Portanto, entender esses direitos e proteções legais que eu mencionei é fundamental para qualquer contribuinte que enfrenta dívidas tributárias para evitar a perda de bens. Isso permite uma gestão mais eficaz das finanças e do seu patrimônio. Portanto, regularizar a sua dívida tributária é uma estratégia eficaz para proteger o seu patrimônio. Essa ação é essencial para evitar consequências mais graves, tal como eu mencionei o exemplo da penhora de bens. A busca por orientação especializada e a utilização de programas de parcelamento ou refinanciamento são estratégias eficazes para regularizar sua dívida tributária e proteger seus bens. Além disso, é essencial entender como pagar impostos em atraso para evitar com isso novas dívidas. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém que também precisa conhecer sobre esse assunto e estar atento, para não correr o risco de ter algum bem penhorado por conta de uma dívida tributária. E estar ciente dessas proteções que a legislação tributária oferece para impedir, isto é, proteger o seu patrimônio ante a uma cobrança relacionada a uma dívida. E caso você queira conhecer mais sobre o direito tributário e estar antenado nas principais atualizações que versam sobre essa matéria em âmbito nacional, você pode estar me seguindo no Instagram, eu disponibilizei aqui no perfil, e lá nos stories daquela rede eu posto diariamente as principais notícias que envolvem a matéria dos tributos, seja para fins de alterar uma lei, uma nova legislação implementada, qualquer texto de lei que vise acrescentar uma nova isenção, tratar de alguma imunidade. Você que me acompanha naquela rede estará em dia sobre essas atualizações e não será pego de surpresa ante a qualquer tipo de alteração na legislação tributária do nosso país. E caso você queira conhecer mais sobre a regularização de débitos tributários, você pode estar adquirindo o meu e-book. O link eu disponibilizei também aqui no perfil. Lá naquele livro eu destaco diversas estratégias que vão ajudar você, contribuinte, pessoa física ou jurídica, a alcançar a regularidade fiscal com qualquer imposto, seja um imposto na esfera municipal, estadual ou federal.
Utilizando as estratégias que eu destaco naquele livro, você poderá se ver tranquilamente quanto às suas questões fiscais e tributárias. Até breve.